2 Coríntios 4, do verso 8 em diante. Na verdade, é o 8 e o 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Novamente, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Queria te convidar a baixar sua cabeça mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nesse momento, nós pedimos para que a palavra do Senhor possa inundar os nossos corações. Que nessa manhã, Deus, haja uma ação do Espírito Santo nos transformando, nos renovando, e que nós possamos aprender um pouco mais do que é ser servos do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido. Na verdade, tem até várias músicas citando essa passagem. Tornou-se um texto até aqueles que, quando uma pessoa não está bem, você envia no WhatsApp e fala: "Oi, irmão, estou orando por você, aqui uma palavra de Deus para você hoje". E esse texto, ele retrata uma realidade do nosso dia a dia. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados. Ou seja, de todos os lados nós somos pressionados. E é uma realidade. A própria palavra de Deus está testificando isso, que de todos os lados nós somos pressionados, atribulados e oprimidos. Ficarmos perplexos diante de algumas situações, ou seja, não sabemos nos comportar diante de algo que acontece nas nossas vidas, diante de situações que às vezes achamos que não tem explicação, algo que nos aflige, nos deixa mal. Somos perseguidos, injuriados, mal falados, acusados, e às vezes, contudo, nos abatemos. Ficamos desanimados e deprimidos. Esse é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, talvez a nossa situação em casa, na nossa família e às vezes até dentro da igreja. E quantas vezes nós, às vezes, pensamos em desistir diante de tudo isso? Diante de algo que nos cerca, que achamos que é maior que nós. Quantas vezes usamos esses argumentos para não cumprir a obra de Deus? Ficamos desanimados, perplexos, destruídos e desamparados. E usamos isso como argumento para dar um stop, um para, no que Deus tem para as nossas vidas. Talvez seja o sentimento de alguém aqui hoje, não sei, talvez seja o sentimento que alguém já teve, é só uma situação, mas talvez é algo que esteja preocupando o coração nesse momento. E esse antagonismo que existe nesse versículo e na nossa vida, de um lado reflete a nossa própria vulnerabilidade e de um outro lado o poder de Deus que nos sustenta. Porém não angustiados, porém não desanimados, não desamparados e não destruídos. A realidade de qualquer igreja, e hoje depois de 1 ano no campo missionário, eu digo que não existe ministério indolor. Em lugar nenhum, em canto nenhum. A vida cristã, ela não é uma estufa espiritual, uma sala VIP. Ser cristão é sim pisar, às vezes, em tapetes aveludados, em passar por momentos maravilhosos, mas também, a maior parte das vezes, é cruzar em desertos avassaladores, que nós nunca imaginamos que pudéssemos passar. Seja em Goiânia, em Brasília, em Janaúba, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É a realidade de qualquer um de nós. Ser cristão não é ser aplaudido só pelos homens, mas, na verdade, é carregar no corpo as marcas de Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Essas tribulações que nos cercam são algo inerentes à nossa vida. É uma prova externa diária que não temos como evitá-la, mas temos como nos portar, mudar o jeito de nos portar diante delas. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém. Esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos. Enfrentou feras, o naufrágio, picadas de serpente, sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio, prisão, tudo. Essa foi a vida do nosso apóstolo Paulo. Foi por tudo isso que ele passou. E isso também, às vezes, não é algo que está longe de nós. Por mais triste que seja a nossa realidade, por mais triste que isso seja. Talvez se dessemos uma oportunidade para cada um aqui contar como foi a sua semana que passou, talvez estaríamos até chorando, abraçando alguns irmãos diante de tamanha tristeza, de tamanha tribulação. Não só em casa, não só no trabalho, mas às vezes dentro do ministério.
São situações que vêm acontecendo e que, às vezes, não paramos para pensar nelas. Porém, diante de tudo isso, Deus não deixou o apóstolo Paulo, da mesma forma que Deus não nos abandona. Eu gosto muito de quando Paulo usa o termo perplexo nesse texto. A maior parte das nossas situações diárias nos deixam perplexos, como se não tivéssemos mais o chão. E, às vezes, ficamos desesperados por qualquer pequeno problema que aconteça. Essa pandemia do Covid, ou da Covid, foi, acho que, um marco nos últimos anos sobre perplexidade. Infelizmente, perdemos pessoas queridas. Estamos com pessoas queridas doentes. Passamos por momentos que muitos não queríamos passar aqui. Vivemos situações em que não queríamos ter vivido. Porém, muitos irmãos desanimaram da obra de Deus por conta dela. Muitos irmãos retrocederam. Projetos missionários foram abandonados, igrejas mantiveram-se fechadas, apesar da revogação de muitos decretos que antes proibiam seu funcionamento, mas depois foram liberadas, por conta de um medo, por conta de um desespero. Em Janaúba, a gente tem um projeto que chama Projeto Semear, em que é semelhante ao Projeto Sorriso em alguns aspectos, é um projeto voluntário de cunho social, e um marco ali que nós fazemos é arrecadar cestas básicas para distribuir na cidade, porque a maior parte da nossa população é assim, muito, muito carente. E, certa vez, eu estava atendendo numa unidade sentinela da cidade, e chegou uma senhora que estava só com diarreia, mas, mesmo assim, encaminharam ela para a unidade sentinela. E, conversando com ela, na verdade, ela começou a chorar, e ela contou para mim que não tinha mais o que comer em casa. Ela tem 2 filhos, os 2 filhos também são menores, são adolescentes. Ela perdeu o marido há um tempo atrás num acidente de trabalho, e daquele dia em diante já não tinha mais o que comer. E, na verdade, aquela diarreia era só um sintoma emocional do que é o que ela estava passando. Ela não tinha nada de Covid mesmo. E eu liguei para o pastor Nilson, peguei o endereço na ficha dela e pedi para que ele levasse uma cesta básica na casa dessa mulher. E, quando chegou lá, a gente descobriu que, na verdade, aquilo era só a ponta do iceberg, mas que, na verdade, tinha uma outra esfera espiritual envolvida muito importante, que foram feitas várias reuniões na casa dela, trabalhos, aconselhamentos, em relação aos filhos também, para que hoje essa mulher pudesse estar liberta. E eu louvo a vida do pastor Nilson naquele trabalho. Porque se ele tivesse duvidado um pouco da minha palavra e parado para pensar, não, será mesmo que essa mulher não estava com Covid? Talvez ele não tivesse ido na casa dela entregar a cesta. Talvez ele não tivesse entregado tantas outras cestas juntamente comigo, com o Pablo e a Bárbara, que são outros missionários. Teria a desculpa perfeita para ligar e falar, bispo, eu não vou continuar o trabalho porque está na pandemia, né? Essa questão de ficar indo de casa em casa, entregando cestas, cuidando das pessoas, talvez é melhor a gente esperar um pouquinho, né? Vamos esperar a pandemia passar. Depois a gente retoma o trabalho. E nisso, quantas vidas e vidas seriam perdidas? Às vezes a gente não tem a dimensão de quem está do nosso lado, de quão carente essas pessoas estão, não apenas do ponto de vista material, mas da palavra de Deus, do poder de Deus. Tem muitas pessoas sedentas, e nós cristãos, às vezes, estamos angustiados, destruídos, desanimados e desamparados, parados na obra de Deus, parados no agir de Deus. Veja bem, não estou desmerecendo os cuidados, nem a pandemia. Eu trabalho com isso 24 horas por dia. Graças a Deus, da igreja de Janaúba, ninguém foi acometido, ninguém teve a doença, louvado seja Deus por isso. Porém, não podemos retroceder na palavra de Deus e na pregação do Evangelho. Em Janaúba existe uma cidade perto, é como se fosse um distrito de Janaúba, chamado Quenquém. Fica a cerca de 40, 50 minutos mesmo da cidade, um pedaço é em asfalto, o restante é estrada de chão. A maior parte da população lá também é muito carente. Quando você chega na região do Quenquém, você fala, nossa, aí você descobre que tem a zona rural do Quenquém, que é ainda mais carente do que a própria região. E lá, numa das ações sociais que a gente fez para a entrega de cestas básicas esse ano, há uns 2 meses, juntamente com a Igreja de Brasília, nós conhecemos uma senhora que tem alguns filhos, dentre elas uma filha deficiente, acamada,
que também já passou por vários outros problemas, e eles não têm banheiro em casa. Aí agora você imagina viver em uma casa que não tem banheiro, não tem água, na verdade encanada, além de não ter banheiro, com uma filha deficiente. Se você que já teve um filho que teve que trocar fralda de madrugada, imagine cuidar de uma criança deficiente, tantos anos acamada, sem ter uma única gota de água e sem ter um banheiro. E essa situação nos tocou bastante, ela contando um pouco de sua história, dos momentos que passou. E desde então nós começamos a construção de um banheiro na casa dela também. E o pedreiro de lá e o mestre de obras é ninguém mais, ninguém menos que o pastor da igreja, o pastor Nilson. E ele tem estado lá, junto com outros irmãos, toda semana, 2, 3 vezes por semana, construindo um banheiro na casa daquela mulher. Indo ao quem-quem, comprando os materiais e caminhando, pregando o evangelho para aquela senhora. Nós não fazemos isso no intuito com que ela vá congregar na Igreja Nova Vida de Janaúba, até porque é muito longe. Não teria como ela ir. Mas nós fazemos isso porque entendemos que, diante das situações da vida, por mais que nós fiquemos atribulados e perplexos, nós não podemos ficar angustiados, não podemos nos desesperar, nos sentir desamparados e abandonar a obra de Deus. A obra de Deus continua apesar de tudo, por mais difícil que seja o momento com que nós estejamos vivendo. Sofremos sim, por tudo que está acontecendo ao nosso redor, por tantos momentos de luta e de apreensão, mas isso não pode ser capaz de nos parar. Da mesma forma, a perseguição com que às vezes sofremos, por defendermos o que é certo, por defendermos a vida e uma vida com um propósito. O apóstolo Paulo sofreu duras perseguições, principalmente nos últimos dias de sua vida. Ele foi perseguido tanto por judeus quanto por gentios, mas jamais se sentiu desamparado do poder de Deus. Nós estamos vivendo e vamos viver ainda mais, infelizmente, perseguições. Seremos mal falados, apedrejados, traídos. Porém, cabe a nós nos sentirmos abandonados ou não. Pois Deus jamais nos abandonaria. Diante de tudo que acontece na sua vida, eu não sei. Eu digo, não se abata. Levante a cabeça e continue pregando o evangelho. Apesar de todas as circunstâncias desesperadoras, lembre-se, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e acima de tudo está o Senhor. Eu não digo a você que é errado, de forma alguma, vir à igreja num domingo ou assistir uma live de oração na segunda-feira, pedindo para que Deus tire todas as suas tribulações, as suas perplexidades, perseguições ou as suas lutas diárias. Porém, não pode ser isso que nos sustenta e não pode ser isso que nos motiva a procurar a Deus. Talvez hoje pela manhã seja o momento que nós possamos agir diferente e pedir para que o Espírito Santo renove em nós um espírito inabalável. Que sejamos inabaláveis, não para nós mesmos, mas para o reino. Para poder continuar caminhando no reino de Deus. Está aí mais uma oportunidade, semana que vem, da Missão Sorriso, de abençoar tantas e tantas vidas. Participe, se envolva, encoraje outras pessoas a continuar participando dos projetos dessa igreja. É lindo, maravilhoso ter um templo como esse, um sonho para muitas igrejas. Porém, a igreja está mais lá fora do que aqui dentro também. Existe um mundo muito maior lá. Algo que não conseguimos ver, mas sabemos que há um Deus eterno cuidando dessas pessoas e que nós somos instrumentos para Ele. É viver por fé e não apenas pelo que enxergamos, porque somente Deus é eterno. Que nós possamos colocar nossa esperança no Senhor, que é um autor de uma fé inabalável. Que nossos olhos possam estar sempre fixados e fitos nele, porque assim, confiando nele, em nada seremos abalados. Em nada seremos abalados, destruídos e desamparados. E dessa forma, nada que acontece no mundo será capaz de nos impedir de cumprir a obra de Deus, de cumprir o que Deus tem para nós, aqui como igreja e como filhos dele. Eu queria te convidar a ficar em pé.
Se você puder novamente abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, eu gostaria de fazer mais uma oração por você. Senhor Deus, Pai, nesse momento eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa igreja. O Senhor sabe dos nossos dilemas, das nossas lutas diárias, do que estamos passando, de situações que estão nos afligindo, nos trazendo uma certa angústia. Mas nesse momento eu relembro as palavras do apóstolo Paulo e peço para que o Senhor esteja renovando em nós um coração, Deus. Que o Senhor nunca nos deixe nos sentir desamparados, Deus. Que o Senhor não nos deixe nos sentir destruídos, Pai. Mas que em nós possa ter um espírito inabalável. O Espírito Santo do Senhor possa inundar os nossos corações e nos dar força para caminhar e continuar cumprindo a obra de Deus. Que apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, que isso possa ser apenas o pontapé, um incentivo para continuarmos caminhando, Deus, e cumprindo o teu propósito. Há tantas pessoas lá fora precisando ouvir o teu evangelho, precisando ouvir uma palavra do Senhor, sentir um abraço ou que seja um aperto de mão teu, Pai. E que nós sejamos os agentes disso. Que nós possamos sair da nossa simples zona de conforto e entrar nessa missão maravilhosa que é pregar o Evangelho do Senhor. Que o reino do Senhor e um espírito missionário esteja habitando nos nossos corações essa manhã, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus.